Continuando o nosso estudo, o item 38, sistema do charlatanismo. Entre os antagonistas do espiritismo, muitos atribuem aqueles efeitos ao embuste pela razão de que alguns puderam ser imitados. E aí? Charlatanismo, todos eles? Vamos ver o que Kardec explica para a gente. Segundo tal suposição, todos os espíritas seriam indivíduos embaídos e todos os médiuns seriam embaidores, de nada valendo a posição, o caráter, o saber e a honradez das pessoas. Se isto merecesse resposta, diríamos que alguns fenômenos da física também são imitados pelos prestidigitadores, o que nada prova contra a verdadeira ciência. Então, chamar as pessoas de mentirosas, como está ali, embaídos e embaidores, ou seja, estão tentando enganar alguém, está fugindo, a pessoa está sendo grosseira, está sendo deselegante. Então, quando a pessoa coloca uma situação, a gente vai dar uma explicação, eu não acredito nisso. É uma falta de respeito muito grande, que você está chamando a pessoa de mentiroso, de falso, de hipócrita, de qualquer coisa assim. Então, é importante que as pessoas entendam e respeitem a opinião do outro. Procure ouvir os fatos e dizer, olha, eu tenho essa opinião aqui. Falar com educação, porque simplesmente eu não acredito nisso, você está chamando a pessoa de mentiroso. A mesma coisa acontece quando a gente vai explicar como a homeopatia funciona e as pessoas vêm com um certo ar de deboche para falar que não acredita nisso. Então, antes eu tentava explicar até o dia que eu falei, espera aí, se você não acredita nisso, você está me chamando de mentiroso. Então, isso para mim, você é uma pessoa que não tem um caráter à altura para a gente dialogar. Não dá para conversar de agora para frente. Né? Pelo menos sobre esse assunto. E a gente acaba ali, para não perder a amizade, a gente mantém aquela posição de respeito, mas sem emitir a nossa opinião com essa relação. Da mesma forma, com relação à doutrina espírita, quando a pessoa emite uma opinião de uma forma desrespeitosa, ela perde também o respeito daquele grupo que está ali dialogando com ela. Da mesma forma, a ciência. Tem várias coisas na ciência que são contestadas, ou não adianta contestar, porque se é uma ciência, ela vai ser provada. Você vai provar que aquilo ali aconteceu. Demais pessoas há cujo caráter afasta toda suspeita de fraude. E preciso é não saber absolutamente viver e carecer de toda a urbanidade, para que alguém ouse vir dizer-se na face que são cúmplices de charlatanismo. Então, a gente já citou antes, Kardec está dizendo de uma forma mais polida, que essa pessoa temenda, falta de urbanidade, não tem educação nenhuma, não tem respeito pelo outro. Quando fala que pessoas idôneas, pessoas sérias, que estão ali dedicando seu tempo ao estudo, são pessoas que não merecem crédito, como se ele em si merecesse. E um detalhe que a gente vê hoje é que quando as pessoas começam a botar muito defeito nos outros, é porque eles têm aquele defeito. Num salão muito respeitável, um senhor que se dizia bem educado, tendo-se permitido fazer uma reflexão dessa natureza, ouviu da dona da casa o seguinte: Senhor, pois que não estáis satisfeito, a porta vos será restituído o que pagaste. E com um gesto lhe indicou o que de melhor tinha a fazer. Então, a pessoa estava naquele salão, onde estava tendo as demonstrações práticas do espiritismo, e as pessoas, e esse senhor ali dentro, toma uma atitude, faz toda uma dissertação desrespeitosa quanto os fatos que estavam ali acontecendo. Muitas das vezes, as pessoas que vêm contestar, seja o espiritismo, seja os fatos em si, em geral, seja ele qual for, têm consequências das mais desagradáveis. Por quê? Como que você vai contestar? Você tem que ter um fato para você contestar aquilo que está sendo dito. E se você está diante de um fato, como que você vai negar que aquele fato esteja acontecendo ou dar uma explicação totalmente estapafúrdia, vamos dizer assim? Então, vamos ter cuidado na hora de fazer as objeções para termos respeito pelo outro, porque o outro também pode fazer uma objeção contra você. E, aliás, além do mais, respeitar uns aos outros é de grande importância. Isso não quer dizer que você não vá duvidar, mas duvide com educação.
Dever-se-á, por isso, afirmar que nunca houvesse abuso? Para crê-lo, fora mistério admitir-se que os homens são perfeitos. De tudo se abusa, até das coisas mais santas. Então, o abuso na Terra aqui hoje está sendo uma coisa que sempre foi uma coisa natural de alguns homens, de algumas pessoas. Até hoje existem os abusos por parte de algumas pessoas. Mas, certamente, que ao longo das nossas existências nós vamos sabendo o que podemos acreditar e o que não podemos acreditar. Então, aquelas pessoas que abusam da credulidade do outro, automaticamente eles vão perdendo a credibilidade e vão sendo rechaçados pela grande maioria. Por quê? Não abusariam do Espiritismo. Porém, o mau uso que de uma coisa se faça, não autoriza que ela seja prejulgada desfavoravelmente. Então, se alguém está abusando do dinheiro público, não quer dizer que todas as pessoas estão abusando do dinheiro público. É alguns. E também tem que ter cuidado com quem está acusando quem nessas situações. E o abuso das coisas santas a gente vê aos montes. Toda hora aparece algum fato na internet, na televisão, enfim, tem sempre alguém mostrando, alertando os outros de determinados abusos. Respeitemos. Se a gente não pode acreditar daquela forma, de novo respeitemos. Então, tudo que nós nos deparamos aqui hoje, nessa nossa existência, são momentos de reflexão para aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós precisamos entender da vida em si. E porque algumas pessoas abusaram, você vai duvidar de todos? Temos que ter cuidado. Para chegar, se fosse assim, a gente já não ia acreditar em religião nenhuma, né? Para julgar-se a verificação que se pode obter da boa-fé com que obram as pessoas, deve-se entender os motivos que lhes determinam o procedimento. O charlatanismo não tem cabimento onde não há especulação. Porque o charlatanismo você está cobrando por uma situação para você enganar pessoas, você está enganando a pessoa naquilo que você está fazendo. Mas se ninguém está cobrando nada, aí aqui está mostrando, a dona mandou o rapaz sair do salão, que na porta ele restituiriam o que ele tinha pago. Se ele entrou de graça, então ele não tinha nada para receber. Foi aquilo que foi a demonstração de que você está sendo mal visto aqui dentro. Você não está se afinizando com o nosso grupo. Você não está em condições de estar aqui junto com a gente, fazendo estudo, buscando aprender ou entender o que está acontecendo. Ou então, não está prejudicando as respostas que a gente quer receber, está prejudicando a harmonia do grupo, a interação entre as pessoas, que as pessoas dentro de um ambiente onde eles querem ver um determinado fato. Por exemplo, você entra no cinema, aí chega uma pessoa e começa a comentar o filme para você, fazendo crítica ao filme, ou elogiando, ou comentando a cena da frente, vai ficar uma situação muito desagradável. Então, você está ali dentro é para assistir o filme. Você está lá para assistir os fenômenos, é para assistir os fenômenos. Depois que terminar, faça as suas perguntas, faça as suas conjecturas, mas, acima de tudo, respeite a opinião alheia.